O Mundial de Clubes começou colocando frente a frente clubes do mundo todo, e até aqui o torneio tem sido muito legal de acompanhar. Anteriormente, esse campeonato que premia o campeão entre os campeões acontecia de forma muito menor, tendo apenas uma fracassada tentativa de expansão no ano de 2000. Então a pergunta desse vídeo é: por que a FIFA decidiu reformular o Mundial? É simples. Essa criação envolve, além principalmente da parte financeira, a entrada de vez da FIFA no ecossistema do futebol de clubes, e até uma possível disputa de grandeza com a UEFA. E é sobre tudo isso que falaremos hoje. Antes de iniciar, eu quero dizer que esse vídeo é um pouco mais político, e eu particularmente estou gostando muito desse novo Mundial. Inclusive está tendo muito conteúdo e vídeos curtos de praticamente todos os jogos desse Mundial, e se você quiser acompanhar, é só ficar de olho aqui no canal. Mas agora deixa eu te explicar mais ou menos o que eu vou tratar no vídeo de hoje. Porque primeiro, para entender o que é o Mundial e tudo o que ele envolve, temos que entender qual que é o posicionamento da FIFA e como esse torneio seria um ganho gigantesco para a entidade. A organização máxima do futebol é responsável pela Copa do Mundo de 4 em 4 anos, que, colocando países e o nacionalismo em disputa, é uma fórmula mágica de sucesso, mas também de dinheiro. Entretanto, pela distância de tempo em que acontece cada Copa, no aspecto financeiro a FIFA poderia estar ganhando muito mais, e isso é bem fácil de explicar. O futebol de clubes, apesar de não ter o mesmo apelo, acontece semanalmente e não está nas mãos da FIFA, estando principalmente tanto com a Conmebol, com a Libertadores, quanto com a UEFA e a Champions League. Falando principalmente da UEFA, a Champions em 24-25 mudou de formato, tendo assim mais partidas, e só em premiação nesse primeiro ano dessa fórmula, o valor aumentou para 2,45 bilhões de euros, assim também como a maior possibilidade de receita pela venda de direitos. Então, resumindo, o que é que a gente tem? De um lado, a FIFA com o maior torneio de seleções de 4 em 4 anos, e do outro, a UEFA com o maior torneio de clubes que acontece anualmente, ou seja, quem de verdade manda no futebol? Existe discussão, e foi assim que abriu essa oportunidade da FIFA conseguir pegar uma fatia desse bolo, criando um torneio similar ao que já faz com as seleções, mas dessa vez se tornando protagonista desde o início em um mercado que já tem concorrentes, e o Mundial de Clubes foi a escolha perfeita. A primeira edição de um campeonato que reúne os campeões em cada hemisfério foi em 1960, quando, organizado pela UEFA e pela Conmebol, Peñarol e Real Madrid se enfrentaram, com vitória da equipe da Espanha em jogos de ida e volta. Depois disso, algumas mudanças aconteceram, mas a ideia seguia a mesma. E durante esse tempo, os clubes daqui batiam de frente com os europeus, tendo vitórias representativas, como exemplo, os títulos do Santos, o do Flamengo contra o Liverpool e os do São Paulo nos anos 90. Antes disso até teve a Copa Rio de 1951, que alguns chamam de Mundial. Mas não vou falar nada. E é óbvio, né, rapaziada? A FIFA tava de olho nisso e sabia que se esse torneio fosse organizado por ela, ele poderia ser um grande sucesso. E isso foi testado em 2000. A edição, que seria realizada no Brasil, colocou 8 clubes em um formato de grupos mais mata-mata. Mas o que a FIFA não contava é que os europeus tratariam o torneio praticamente como uma pré-temporada, e a final contaria com 2 times do país sede. O próprio Joseph Blatter, anos depois, disse que o torneio teria sido um erro. E assim, mais uma vez a fórmula teria que ser mudada, criando o Mundial do jeito que conhecemos ou conhecíamos. Só que a realidade é que do lado mais forte da corrente, principalmente falando em fatores financeiros, os europeus não tratavam o Mundial como um torneio muito importante, era um troféu como qualquer outro. E isso se dá muito pela concentração de dinheiro e por causa dele também do talento que há no futebol. E assim, lá na Europa é onde a elite do esporte está, e por causa disso, mesmo sem ligar, eles acabaram ganhando todos os mundiais que houveram depois disso. Mas um novo campeonato poderia surgir para mudar as estruturas do futebol em geral. Qual? Em 2021, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, trouxe o conceito de um campeonato envolvendo sempre os mesmos e mais fortes times europeus, a Superliga Europeia. A resposta do público, porém, foi totalmente contrária. Em poucos dias o projeto já estava cancelado, mas a ideia com certeza continua, e sem dúvidas o presidente da FIFA, Infantino, acompanhou de perto e anotou todo esse plano. E por quê? Eu te explico. Porque a possibilidade financeira de ter um torneio com os maiores clubes da Europa é gigantesca, e a FIFA conseguindo adaptar isso para um torneio que tenha vagas merecidas é uma chance de sucesso quase certa. Foi aí que em 17 de dezembro de 2023 a FIFA confirmou a mudança na competição intercontinental e a criação da nova Copa do Mundo de Clubes, essa mesmo que estamos vendo hoje. Beleza, teríamos mais europeus, mas como convencê-los que vale a pena jogar o Mundial? É simples.
Pelo dinheiro. A FIFA previu que as receitas seriam 2 bilhões de dólares e 1 bilhão seria dividido em premiações para os clubes. Usando como exemplo o Bayern, que é o maior clube da Alemanha, ele receberá cerca de 30 milhões de euros só de participar, podendo chegar a cerca de 120 milhões ao fim do torneio, número maior que a grana de TV de uma temporada inteira na Bundesliga, que pode ser adquirida em apenas 4 semanas com o Mundial. Ainda é uma premiação um pouco menor que a da Champions, mas já é um valor muito alto. E eu nem preciso falar sobre como esse dinheiro pode impactar os clubes fora da Europa, isso sem contar a exposição de marca, o marketing e toda a importância que esse torneio traria. Mas tá, por ser um torneio novo, a FIFA precisaria de bons meios de transmissão para divulgar ele pelo planeta inteiro. E o que aconteceu foi que no início o dinheiro e o interesse não foi como eles queriam, até que um esquema foi feito. A DAZN pagou cerca de 1 bilhão de dólares para poder transmitir o Mundial, fazendo isso de forma gratuita. E como diria o Infantino, esse seria o torneio mais acessível de todos. Comparado com a Champions e a UEFA, mais pessoas podem ter acesso aos jogos. Só que o esquema para que isso tenha sido feito foi, digamos, combinado. A DAZN pagou cerca de 1 bilhão para a FIFA pelos direitos de transmissão, enquanto a Arábia Saudita, por meio da Saudi PIF, investiu cerca de 1 bilhão também na DAZN. E por fim, a Copa do Mundo de 2034, em uma grande jogada, foi parar no Oriente Médio. Estranho. Mas entre críticas e elogios, o Mundial tá aí e sem dúvidas é muito legal de ver, só que é perceptível também o quanto a FIFA quer que esse torneio tenha sucesso. Uma coisa importante é como essa Copa do Mundo de Clubes afeta o calendário, principalmente dos europeus, que são o grande alvo da FIFA, tá? É óbvio, a gente também tem a nossa importância, mas são eles que trazem a maior parte do dinheiro, então eles são considerados assim, mais relevantes. O futebol europeu vive um dilema há um tempo. A cada ano, os jogadores têm se machucado mais e mais, e tendo em um ciclo de 4 anos 2 campeonatos da FIFA durante o que seriam as férias. Com a chegada do Mundial, muitos trouxeram a possibilidade de jogar o torneio com times mistos, mas a FIFA logo comunicou que eles deveriam jogar com seus times titulares. Quem são os melhores jogadores? Talvez a FIFA precise me dizer quais jogadores eles consideram melhores. Eu não entendo. Foi o que disse Guardiola do Manchester City e essa frase faz sentido. Ok, apesar disso a gente já viu que os clubes europeus seriam convencidos por conta do dinheiro. Mas ainda falta uma coisa. O público. E o movimento da DAZN já seria uma jogada da FIFA, mas ele não seria o único. Lionel Messi e o Inter Miami não se classificaram para a Copa do Mundo de Clubes porque venceram a MLS. Se classificaram porque o Messi vende. A FIFA tentou ainda trazer Cristiano Ronaldo e Neymar, mas sem sucesso. Outra tentativa de conseguir vender mais ainda a competição. A escolha dos Estados Unidos, porém, não foi das melhores pensando nisso, já que o povo americano não tem o futebol como um esporte querido, mas para isso a FIFA teria outra jogada. Para ter os estádios lotados, a entidade estabeleceu pacotes, em que se você comprar ingressos para 2 jogos do Super Mundial, você ganha ingressos para a Copa do Mundo de 2026. E se você comprar ingressos para 20 jogos do Super Mundial, você tem direito a um ingresso na final do maior torneio de seleções no ano que vem. Fora isso, a gente sabe que no primeiro jogo a FIFA baixou o preço dos ingressos para que o estádio estivesse lotado, porque a imagem da estreia era muito importante. E não, eu não tenho acesso aos números, mas eu não tenho dúvidas que muito provavelmente a Copa do Mundo de Clubes tem sido um sucesso. Até tem estádios que estão mais vazios, mas na maioria deles, o público na TV e pessoalmente são grandes. Mas outra coisa que a gente pode se atentar é como o Gianni Infantino tem se portado nas redes sociais. A todo custo, o líder da entidade tem postado mais e mais sobre o Mundial, trazendo todos os detalhes de uma forma que ele não fazia em outros momentos, já que entrar no universo dos clubes para ele é uma prioridade. Tá, mas o futuro disso tudo ainda é incerto, e como eu já falei de muitas coisas, deixa eu falar um pouco sobre ele. É óbvio que o Mundial superar a Champions é uma coisa muito difícil, precisaria de muitas edições e muitas boas histórias. Mas a gente sabe que ele é uma fórmula de sucesso e tem tudo para ganhar o seu espaço. E isso não só falando de interesse, mas também de prestígio. Se liga. Enquanto a Champions League é um campeonato anual, a Copa de Seleções acontece de tempo em tempo, e a escassez torna o torneio interessante. E essa política de escassez não serve só para o futebol. Podemos usar como exemplo os esportes americanos que são divididos em temporadas, fazendo com que todos os jogos se tornem emocionantes, coisa que o Mundial de Clubes pode vir a captar. E tem o fator que o campeonato oferece algo que não existe no futebol. Não é comum pra gente ver um Porto e um Palmeiras, um Fluminense e um Borussia, e esses confrontos são muito curiosos para ver como o futebol lida em diferentes partes do mundo. Não sei se na Europa tem o apelo que tem aqui, mas, de qualquer forma, é muito interessante. No mais, acredito que o mais importante agora é que esse campeonato seja introduzido de vez no calendário e que tenhamos mais edições, para que assim tenhamos esse bom evento sempre. Em geral, a FIFA parece ter conseguido.
adentrou o universo dos clubes de forma inovadora e, apesar dos meios que utilizou, os fins podem ser extremamente lucrativos. A organização apostou alto e contou até com a ajuda dos árabes. Não dá para saber se a premiação continuará desse tamanho, mas se Infantino tiver sucesso nesse projeto, com certeza o legado dele será histórico. E pô, tá saindo shorts todo dia, esse vídeo aqui agora, então não é possível que você não vai deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Eu até não pedi durante o vídeo, mas eu tô pedindo isso agora, então por favor, me ajuda aí. E se você quiser continuar comigo, é só clicar no vídeo que tá aparecendo na tela e assim a gente vai se ver em alguns segundos. Mas se não, eu me despeço. Um grande abraço, valeu, é nóis.